Nos últimos anos, ocorreram avanços científicos que revolucionaram o tratamento das doenças, garantindo a melhora da saúde da população. Dentre as grandes conquistas alcançadas, destacamos os medicamentos. Os medicamentos são produtos especialmente desenvolvidos para prevenir, curar ou tratar doenças. Eles também podem ser usados para a realização de diagnósticos. Os medicamentos são produtos criados para diminuir os efeitos das doenças, para curar as doenças. São produtos, geralmente produtos químicos, né? E esses produtos eles têm finalidades de combater diversos aspectos das doenças. Então, em alguns casos, com o medicamento ele consegue diminuir um efeito nocivo de uma doença, às vezes ele consegue combater e sanar completamente uma doença, e em certos casos ele consegue eliminar. Então, tem várias... Mas é um instrumento que o homem criou para aliviar as doenças. Antes do desenvolvimento dos medicamentos modernos, doenças que hoje em dia são consideradas de fácil tratamento podiam dizimar a população. Por isso, neste programa educativo, vamos conhecer um pouco mais sobre os medicamentos, seus benefícios e os riscos que podem trazer se não forem utilizados corretamente. Existem diversos tipos de medicamentos, mas antes deles estarem disponíveis para o uso, devem passar por rigorosos testes que comprovem sua segurança e eficácia. Vamos conhecer como é desenvolvido um medicamento e as fases de sua pesquisa. Todo esse processo é acompanhado por um farmacêutico, o profissional que leva o seu nome como responsável técnico em todas as embalagens de medicamentos no Brasil. São necessários vários estudos e muitos anos de pesquisa para se produzir um novo medicamento. Primeiro, a nova substância testada em animais. Essa fase da pesquisa é chamada de fase pré-clínica. Se a substância demonstrar resultados positivos em animais e, principalmente, se ela for considerada segura, ou seja, não provocar nenhuma reação grave ou morte dos animais, o estudo segue em humanos, envolvendo 3 fases antes de o medicamento estar disponível para o uso. Fase 1. Essa é a primeira fase em que o novo produto é testado em seres humanos. São pessoas voluntárias e geralmente sadias. O objetivo dessa fase é avaliar diferentes vias de administração e diferentes doses, realizando-se testes iniciais de segurança. Fase 2. A fase 2 é caracterizada pelo estudo em pequenos grupos de pacientes com a doença ou condição que se pretende tratar. Essa fase tem como objetivo obter mais dados de segurança e começar a avaliar a eficácia do novo medicamento. Fase 3. Nesta fase, são feitos estudos em larga escala, com grande número de pacientes com a doença ou condição para a qual o medicamento foi desenvolvido. O estudo de fase 3 pode ser realizado em múltiplos centros de pesquisa em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Durante esta fase, se espera determinar dados de segurança e eficácia a curto e longo prazo, sendo avaliadas as reações adversas e a interação do medicamento com uma variedade de fatores, como sexo e idade ou uso concomitante de álcool e outros medicamentos. Caso sejam obtidos resultados positivos nas 3 primeiras fases de pesquisa, o medicamento é aprovado e deverá ser registrado pela autoridade sanitária do país para que possa ser adquirido pela população. No Brasil, a autoridade sanitária é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, cujo papel é identificar e intervir sobre qualquer problema que possa colocar em risco a saúde da população. Para isso, é fundamental a participação dos profissionais da saúde e dos pacientes, notificando a Anvisa sobre qualquer problema relacionado ao medicamento, como, por exemplo, reação indesejada ou alteração na aparência do produto. Hoje, estão disponíveis no Brasil 4 tipos de medicamentos. Medicamentos de venda sob prescrição médica, antibióticos de venda sob retenção de receita. Normalmente, estes 2 tipos são identificados com uma tarja vermelha, alertando que devem ser usados sob prescrição médica. Medicamentos sujeitos a controle especial. Sua venda exige retenção da receita original.
Alguns têm tarja vermelha e outros têm uma tarja preta, devido ao elevado risco de causar dependência. E por último, os medicamentos isentos de prescrição, MIPs, que podem ser adquiridos sem receita, sendo considerados seguros para tratar sinais e sintomas leves, desde que haja orientação para o uso adequado e sejam usados por pouco tempo. É importante sabermos que todos os medicamentos podem causar efeitos colaterais. Por isso, quando for adquirir um medicamento, converse com o farmacêutico. O farmacêutico é o profissional que deve fazer o atendimento quando você for adquirir qualquer tipo de medicamento, pelas seguintes razões. O medicamento ele não é uma mercadoria como outra qualquer, ele é um produto especial, ele pode servir para aliviar um problema de saúde ou até para curar alguma doença que você tenha. Entretanto, para que isso aconteça é necessário que haja o correto uso. E o correto uso de um medicamento é algo um pouco complexo, tem que haver um entendimento muito bom por parte de quem vai utilizar o medicamento ou quem vai administrar o medicamento. E é fundamental que na hora de adquirir um medicamento seja feita uma avaliação se esse medicamento não vai interagir com outros, se esse medicamento não tem nenhum problema na sua administração e que a pessoa que vá ou utilizar ou que vá administrar para uma outra pessoa esteja completamente informada sobre a maneira correta, não só do uso, mas também sobre eventuais efeitos, eventuais problemas que podem acontecer e o que fazer nesses casos. Então, é uma operação delicada, deve ser feita com cuidado, as pessoas não devem ir adquirir medicamento achando que está comprando qualquer tipo de mercadoria com pressa, sempre deve estar compreendendo que a orientação, compreender todos os aspectos da utilização desse tipo de produto é de fundamental importância, não só para que ele faça efeito, mas também para que ele seja seguro. Os MIPs são medicamentos que estão há vários anos no mercado e os seus benefícios e efeitos já são bem conhecidos por profissionais de saúde. MIPs são medicamentos isentos de prescrição médica. Isso é uma sigla que a gente tem ela muito bem agora estabelecida. São eles medicamentos isentos de prescrição médica, ou seja, se eu quero comprar um MIP, vai ser aquele medicamento que não tem nem a tarja vermelha, nem a tarja preta. Significa que ele pode ser adquirido sem a receita do médico. Porém, volto a falar para vocês uma situação muito importante, eu gosto de ressaltar isso em qualquer questão que seja feita, de que medicamento ele faz efeito no organismo. Obrigatoriamente, você tem que entender como é que está seu organismo e que efeito esse medicamento pode fazer para você. Então, é um medicamento isento de prescrição médica, mas é um medicamento. Então, ele vai ter alguma ação, pode ter alguma reação, pode gerar alguma alteração e você não vai saber se é do medicamento ou se você está doente por alguma outra condição. Mas mesmo os MIPs podem causar danos à saúde se não forem utilizados adequadamente, com orientação do farmacêutico ou do médico. Para dar maior segurança aos pacientes, hoje em dia, além de o farmacêutico ter a possibilidade de indicar e orientar os pacientes sobre o uso correto de MIPs, ele pode fazer uma prescrição. A receita do farmacêutico dá mais segurança para o paciente, que recebe um documento assinado e carimbado com todos os dados do profissional, contendo orientações de como deverá utilizar aquele produto. A prescrição farmacêutica é a indicação que o farmacêutico vai fazer para o usuário do medicamento em situações de medicamentos que são isentos de prescrição médica. Ou seja, eu faço uma prescrição farmacêutica, atrelo a essa indicação como o paciente vai tomar esse medicamento. E a partir do momento que ele já tem orientação por escrito, ele vai ter ideia de qual é o horário melhor que ele vai tomar esse medicamento. Prescrição, na realidade, é indicação por escrito de um medicamento que é isento de prescrição médica. Outra questão importante sobre medicamentos são as vias de administração. Os medicamentos podem ser introduzidos no organismo por diversas vias. Via oral. A maioria dos medicamentos é administrada pela boca. Essa é a via mais comum, utilizada, por exemplo, para medicamentos na forma de comprimidos, cápsulas, pastilhas, xaropes, soluções em gotas. Via parenteral. Essa é a via pela qual os medicamentos injetáveis, injeções, são administrados.
Tais medicamentos podem ser administrados no músculo, na veia, na pele ou sob a pele. Outras vias. Existem ainda outras vias de administração de medicamentos, como a via ocular, aplicação nos olhos, dérmica, aplicação na pele, vaginal, aplicação na vagina, retal, aplicação pelo ânus, entre outras. O sucesso de um tratamento está associado à correta utilização do medicamento. Por isso, esclareça suas dúvidas com o médico e o farmacêutico. Médico e farmacêuticos devem trabalhar sempre juntos. É uma dupla de fundamental importância na saúde. O médico ele é sempre lembrado, porque é a primeira pessoa para quem a gente recorre quando está doente. O papel do médico é descobrir que doença que você tem, determinar que tipo de doença e que tipo de tratamento seria mais adequado para aquela doença, para aquele distúrbio que você está tendo. E o papel do farmacêutico é garantir que isso ocorra da maneira certa. O papel do farmacêutico é complementar ao do médico. Não adianta você descobrir corretamente o que a pessoa tem, indicar o melhor produto, chegar na hora de adquirir o produto, na hora de utilizar o produto, utilizar errado ou adquirir um produto errado. Então são trabalhos complementares, são profissões que têm que trabalhar de forma integrada, uma ganha com a outra. O médico ganha muito com a segurança de ter um farmacêutico complementando o seu trabalho e vice-versa. O farmacêutico também ganha muito quando ele recebe uma prescrição correta do médico e tem a possibilidade de esclarecer qualquer dúvida com o médico, tem a possibilidade de, inclusive, interagir com o médico no sentido de melhorar o tratamento proposto para o paciente. Se esses dois profissionais trabalharem juntos, com certeza quem sai ganhando sempre é o paciente e com certeza os tratamentos vão ser sempre melhores. Além de pedir orientação para o médico, farmacêutico, devemos ler a bula que vem com o medicamento para entendermos seu funcionamento. Outra questão importante refere-se a medicamentos falsificados, que é um sério risco à saúde. Toda vez que adquirirmos um medicamento, devemos ficar atentos e seguir algumas orientações. Primeiro, compre medicamentos somente em farmácias e drogarias licenciadas. A certidão de regularidade e a autorização de funcionamento devem ficar em local visível. Segundo, exija a nota fiscal. Terceiro, nunca compre medicamentos em feiras ou camelôs. Evite comprar medicamentos pela internet se você não tem certeza se aquele estabelecimento é licenciado. Todo estabelecimento que vende medicamento pela internet tem que ter um endereço físico. Quarto, verifique se a embalagem está íntegra. Não pode haver nenhuma mensagem apagada ou raspada. A bula não pode ser uma cópia. Quinto, entre os itens de segurança na caixa do medicamento estão a raspadinha e o selo ou lacre, que torna a embalagem inviolável. Tudo deve estar sempre fechado. No caso da raspadinha, ela fica em uma das duas laterais da embalagem e, ao ser friccionada com o objeto de metal, expõe a palavra qualidade e a logomarca da empresa. Sexto, verifique se consta o número de registro no Ministério da Saúde, o nome e o número de registro do fabricante e o nome e o número do CRF do farmacêutico responsável pela fabricação. O local ideal para se adquirir um medicamento é a farmácia ou drogaria. Estabelecimentos de saúde certificados e qualificados para dispensar medicamentos. Além da farmácia ou drogaria apresentar os certificados de funcionamento, devem ter sempre um farmacêutico à sua disposição para esclarecimentos e orientação. Ele é o profissional qualificado para auxiliá-lo sobre a correta utilização de um medicamento. As farmácias e drogarias devem seguir normas e padrões estabelecidos pela Vigilância Sanitária e também pelo Conselho Regional de Farmácia, e são fiscalizadas regularmente. Esses estabelecimentos também podem ter uma sala de atenção farmacêutica para que você possa relatar suas dúvidas em sigilo, receber orientações e até mesmo realizar alguns procedimentos permitidos por lei, tais como verificar a pressão arterial ou a taxa de açúcar no sangue, glicemia capilar. Mas acho que é fundamental, além de ter um atendimento, uma área de atendimento, é uma sala para
prestar serviços, né, para atenção farmacêutica. Muitas vezes o paciente ele não pode colocar ali os seus problemas no balcão, né, está expondo ali alguns problemas particulares. Eu acho que uma sala de atendimento farmacêutico pode ser uma sala pequena, acho que em torno de uns 8 a 10 metros quadrados você consegue fazer uma sala de atendimento bem interessante, para que tenha a liberdade do farmacêutico poder prestar todas as informações e o próprio usuário de medicamento, né, não ficar inibido em fazer perguntas, né, num ambiente confortável onde ele possa realmente estar sendo atendido da melhor maneira. Após adquirir um medicamento, também devemos ter alguns cuidados na nossa casa. Primeiro, guarde o medicamento fora do alcance de crianças. Segundo, não guarde o medicamento em banheiros e cozinhas, pois estes locais têm umidade e temperaturas variáveis que podem alterar suas propriedades. Terceiro, conserve sempre o medicamento em sua embalagem original. Quarto, não reaproveite frascos usados de medicamentos para colocar líquidos. Podem causar intoxicações. Quinto, não se esqueça de verificar sempre o prazo de validade. E evite armazenar sobras de medicamentos em casa, a famosa farmacinha. O acúmulo de medicamento em casa só aumenta as chances de alguém tomar medicamento vencido, se intoxicar ou tomar medicamento errado. Farmacia em casa. Bom, isso é um problema seríssimo. Isso daqui nos reporta algumas condições que a gente vê daquela coisa que eu preciso prevenir. Então, eu vou me prevenir, eu vou deixar o medicamento em casa, porque se uma hora eu precisar, eu não vou precisar sair correndo. Isso é um problema muito sério. Vários problemas podem ser gerados por conta de uma farmácia em casa. Primeiro, para que você vai ter uma farmácia em casa? Você já está adivinhando que você vai ficar doente? Ou você já está prevendo que você vai ficar doente? O que a gente tem que ter em casa são os medicamentos que já estão sendo indicados para que a gente utilize. Ah, mas eu tenho que fazer o uso de medicamento todos os dias. Ótimo, isso é um uso de medicamento contínuo. Então, isso eu sei, eu tenho um médico que me diagnosticou, me prescreveu, eu tenho um farmacêutico que está me orientando a como lidar com o medicamento, então eu já tenho, pelo menos espero, que eu já tenha tido orientação, se eu não tive, procurar orientação de como é que eu vou guardar esse medicamento. Então, essa farmacinha tem que ser algum local específico para aqueles medicamentos que você realmente precisa usar. Lembrar que medicamento que sobra, ele pode ser utilizado por alguém de forma errada. Uma criança pode ver, pode não entender, pode tomar. Uma hora que eu preciso de um medicamento, eu estou com pressa, eu me distraio, pego o medicamento errado. O problema é que o medicamento pode vencer, e quando ele vence, ele pode formar algum outro produto que pode te levar a prejuízos muito maiores. Então, farmácia em casa não é adequada. Vale reforçar: todo medicamento apresenta riscos, mesmo quando utilizado de forma correta. Por isso, seu consumo deve ser racional, ou seja, utilizar somente com orientação médica farmacêutica, nos horários e nas quantidades recomendadas. Outra dúvida comum: com o que devemos tomar o medicamento? Alguns medicamentos podem perder o efeito quando ingeridos com leite ou com determinados alimentos. Via de regra, recomenda-se tomar com água, que não interfere no efeito do medicamento. O farmacêutico é o profissional mais indicado para lhe dizer como deve tomar o medicamento, inclusive qual o melhor horário. Os medicamentos não são todos iguais, nem seguem regra, mas o que nós orientamos sempre é, na dúvida, tome com água, né? Não há necessidade de tomar com leite. Alguns medicamentos com leite, inclusive, podem não tirar o efeito, cortar o efeito do medicamento. Mas existe sempre uma orientação para determinados medicamentos. O ideal, na dúvida, tome sempre com água, né? Esse é o melhor. Mas eu estava tomando café, resolvi tomar. Dependendo do medicamento, pode ser utilizado com algum alimento. Mas não há necessidade de dizer, eu tenho que tomar o medicamento sempre com o estômago cheio. Isso não é realidade. Tem medicamentos que o ideal é tomar com o estômago vazio, tomar em jejum. Não totalmente vazio, mas em jejum. Então, dependendo da medicação, se toma de uma forma. Essa orientação também o farmacêutico, por estar acostumado a lidar com o medicamento, ele pode orientar da forma correta. Na dúvida, tome o medicamento com água, é melhor. E atenção, nunca tome medicamento com bebida alcoólica. Isso pode trazer graves consequências à sua saúde. Outro problema frequente relacionado aos medicamentos é a interação. Dizemos que ocorre uma interação medicamentosa quando o medicamento tem seu efeito alterado por outro. Também pode ocorrer interação de medicamentos com alimentos e bebidas. Algumas interações podem ser graves, causando intoxicação ou anulando os efeitos do tratamento.
Por isso, se ocorrer algum problema ou efeito indesejado, fale imediatamente com seu médico ou farmacêutico. E não se esqueça, antes de começar a fazer uso de algum medicamento, avise ao seu médico ou ao farmacêutico os outros medicamentos que você está utilizando. Também vale um alerta. Nunca tome medicamentos com chás ou produtos à base de plantas medicinais, porque eles também podem interferir no efeito dos medicamentos e causar problemas ao seu organismo. Nunca pare de tomar ou altere a dose de seu medicamento por conta própria, sem consultar seu médico ou farmacêutico. E se você for realizar exames diagnósticos, avise o laboratório sobre os medicamentos que está utilizando, pois alguns medicamentos podem afetar os resultados do exame. Os medicamentos podem sim interferir em exames laboratoriais. Essa, inclusive, é uma pergunta importante. O farmacêutico ele tem formação adequada para atuar em análises clínicas, em exames laboratoriais. Então, o farmacêutico que está lá na drogaria, na farmácia, também pode ajudar orientando nesse sentido. Alguns medicamentos de uso contínuo ou utilizados em determinado momento podem interferir nos exames. Como o paciente muitas vezes não tem essa informação, ao realizar os exames em determinado dia, tomando essa medicação, os exames podem alterar e confundir o diagnóstico médico. Isso acontece, né? Por outro lado, o paciente pode tomar o medicamento esporádico. Naquele momento ele estava sentindo uma dor, uma inflamação, tomou o medicamento e isso também pode alterar os resultados. Então, também é uma orientação que o farmacêutico está apto a fazer, né? E aí poderia citar alguns exemplos. Para quem faz uso de medicamentos para diabetes, anticoagulantes orais ou mesmo insulina, alguns medicamentos interferem nesse resultado, principalmente no início do tratamento com esses medicamentos. Bem, os medicamentos são produtos muito especiais que, quando consumidos racionalmente e sob orientação, podem beneficiar a saúde. Procure obter mais informações com o farmacêutico nos postos de saúde, nas farmácias e drogarias de sua cidade. Aproveite e anote algumas dicas. CRF-SP, Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Site www.crfsp.org.br. Disque denúncia 0800 770 2273. Atendimento 3067-1450. CFF, Conselho Federal de Farmácia, www.cff.org.br. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, www.anvisa.gov.br. CEATOX, Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, www.ceatox.org.br. Disque Saúde, 136. Disque Intoxicação, 0800 722 6001. Como vimos, o medicamento pode ser um grande aliado de nossa saúde, mas também pode causar sérios problemas se usado de forma indiscriminada. Para tirar o máximo proveito dos medicamentos, procure sempre um farmacêutico. Contar com a assistência de um farmacêutico nas farmácias e drogarias é um direito seu. Converse sempre com o seu médico e o seu farmacêutico para esclarecer as dúvidas sobre seu tratamento. Assim, estará protegendo o seu maior bem, a sua saúde. E mais uma dica importante: não jogue medicamento no lixo ou no vaso sanitário. Esta atitude pode prejudicar outras pessoas e o próprio meio ambiente. Procure sempre uma farmácia ou posto de saúde para a coleta apropriada das sobras ou medicamentos vencidos. O descarte de medicamentos é outro ponto muito importante. Para descartar medicamento, a gente não pode descartar como se fosse qualquer outro tipo de resíduo. O medicamento ele pode contaminar solo, pode contaminar água, ele pode gerar prejuízos que vão voltar para nós mesmos. Como que a gente vai descartar os medicamentos? Existem postos que acabam arrecadando esses medicamentos. Nós temos até um grupo de farmácias, né, que eles aceitam os seus medicamentos vencidos e eles fazem a destinação adequada desses resíduos. Ou seja, não joga medicamento no ralo, não joga medicamento no lixo, nem no vaso sanitário. Leva esses medicamentos aqui em São Paulo e outros locais, outras cidades, outros estados. Sempre se você procurar
nos sites, você vai ver, pela prefeitura, pela sua prefeitura, você consegue ver onde é que eles estão arrecadando esses medicamentos e qual é a melhor maneira de se destinar esses medicamentos, esses resíduos, para que eles não sejam devolvidos para nós mesmos na natureza. Saúde não tem preço, mas usar medicamento de forma errada pode custar caro. Por isso, quando utilizar medicamentos, siga rigorosamente as orientações. E se tiver dúvidas, pergunte para quem entende do assunto. Se aparecer algum efeito indesejado, não hesite. Conte sempre com um médico e um farmacêutico de sua confiança. Esses profissionais são grandes aliados da promoção e garantia de sua saúde e bem-estar.